E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa, dando continuidade às nossas aulas de integração, particularmente ao método de integração trigonométrica, beleza? Nós vimos o segundo caso para as integrações trigonométricas na aula passada, que abrangiam, tá? Que abrange, na verdade, as funções produto, tangente, secante, potências de tangente vezes, né, potências de secante, ou cotangente, cossecante. Se liga, tá? Nesse caso que foi visto na aula anterior, dividimos ele em três partes. Uma primeira parte, se o expoente da função secante ou cossecante, no caso da cotangente cossecante, for um valor par, né, um número par. O segundo caso, se os expoentes, tanto da tangente quanto da secante, forem valores ímpares. E o terceiro caso, se o expoente apenas da secante ou cossecante for um valor ímpar, tá? Então, o expoente da secante e cossecante por par. Se isso acontecer, eu faço a substituição da outra variável, né, da variável que eu tenha na integral, por uma outra variável, tal que essa variável será chamada de tangente. Vamos avançar aqui. Ó. No exemplo 3 que eu trago, o que é que eu tenho? Eu tenho a secante elevada a um expoente par. Não me importa o sinal, o expoente da tangente. O que me importa é o expoente da secante. Se a secante está elevada a um expoente par, eu devo, né, pela indicação dada na aula anterior, no desenvolvimento desse caso, fazer a substituição de u, né, já que a variável aqui é x, por tangente de x. Beleza? A substituição simples. Bom, se eu estou fazendo a substituição simples, eu estou também pensando, como a gente já conversou isso em outras aulas, na derivada dessa substituição que eu faço. Se eu chamo de u igual a tangente, significa que a derivada, ou melhor dizendo, o diferencial du, será o quê? Secante ao quadrado dx, tá? E isso eu consigo obter facilmente, porque a minha secante, ela tem expoente par. E a parte que sobre, né, porque a derivada da tangente é apenas secante ao quadrado. Mas Celso, aqui tem secante à quarta. Beleza. A parte que sobra, né, porque eu vou abrir esse secante à quarta em 2, a parte que sobra eu consigo transformar em tangente usando relação trigonométrica. Beleza? Vamos lá que a gente relembra. Se liga, secante à quarta pode ser escrito como secante ao quadrado de x vezes secante ao quadrado de x. Ok? Com isso, eu agora reescreverei minha integral da seguinte maneira. Tangente ao quadrado de x vezes tangente ao quadrado de x mais 1 vezes secante ao quadrado de x tangente de x. Olha só, de onde veio esse tangente ao quadrado de x mais 1? Daqui. Eu sei da relação trigonométrica que tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x mais 1. Isso vem da trigonometria, beleza? Então, nessa situação, a minha integral, se eu fizer a substituição de u por tangente de x, automaticamente o du será secante ao quadrado de x dx. E aí eu vou resolver tranquilamente. Então, se eu chamo u de tangente de x, apenas tangente, não tangente ao quadrado, senão é a derivada da função composta, apenas tangente. Se eu chamar de tangente, o du será secante ao quadrado de x dx. Daí, como é que vai ficar a minha integral? A minha integral será escrita como u ao quadrado, porque aqui é tangente, vezes u ao quadrado mais 1 vezes o du, porque isso aqui é o meu du. Pronto, simples. Agora, eu tenho uma
é uma integração, uma integral no integrando existindo um polinômio, ou melhor, uma multiplicação de polinômios, eu posso reescrever e fica u à quarta mais u ao quadrado du. Ou seja, isso é integral de u à quarta, u à quinta sobre 5, mais integral de u ao quadrado, u à terceira sobre 3, mais c, com c mais c. Né? Se eu vou botar o pertencente r depois que eu voltar para a variável original da integral, que é a variável x, como o vale tangente, então isso será tangente à quinta de x sobre 5, mais tangente ao cubo de x sobre 3, mais c, com c pertencente a r. Beleza? Esse é o resultado da minha integral. Vamos avançar e fazer o exemplo 4. Avancemos para o exemplo 4, galera. Olha só, nesse caso, como eu havia falado há pouco, eu tenho 3 partes possíveis de acontecer quando eu lidar, né, com a função produto tangente elevado ao expoente, secante elevado ao expoente. Se o expoente da secante for par, tranquilíssimo. A gente já fez 3 exemplos desde a aula passada. Se liga. Eu vou fazer a substituição de u, né, por tangente de x se a variável que figurar for x. Tá? Contanto que a variável não seja u, eu posso chamar de u. Beleza? Senão eu chamo de um v, de um m, enfim. Tá? Nessa tangente aqui, a variável que figura é a variável y. Então é uma função de y. Beleza? Bom, ainda posso continuar chamando de u. Mas nesse caso, o expoente da minha função secante é ímpar. Além disso, o expoente da tangente também é ímpar. Se isso acontecer, eu vou poder fazer a substituição de u por secante, tá? Quando eu chamo u de secante, eu já penso, bom, se eu estou chamando de secante, quem é a derivada? Derivada de secante é secante vezes tangente. Então, tem que me aparecer uma tangente e uma secante. Tudo bem? Se liga. Se fosse par o expoente da tangente, se eu chamo de secante o u, ao derivar, eu chamaria a derivada, né? Como é secante vezes tangente. Não, eu vou ter que ocupar uma das tangentes e automaticamente, como tangente é um expoente par, vai sobrar uma quantidade ímpar. Essa quantidade ímpar eu não poderei transformar em secante. Vou para a prática para vocês enxergarem melhor. Olha só, nessa situação onde ambos os expoentes são ímpares, a substituição sugerida no caso é chamar a nova variável de secante, no caso aí de y, tá? Então, se eu chamar nesse exemplo 4 a nova variável de secante de y, automaticamente a derivada, ou melhor, o diferencial será secante de y tangente de y dy, que é a derivada da secante. Bom, secante y eu tenho aqui. Tangente y eu também posso ter, porque tangente ao cubo pode ser escrito como tangente ao quadrado vezes tangente. O que eu acabei de falar? Se fosse par, sim. E essa parte, antes de mais nada, essa parte é o meu diferencial, beleza? Mas essa outra parte aqui, que é tangente ao quadrado, eu posso escrever como algo dependente da secante. Por quê? Porque da relação trigonométrica, tangente ao quadrado de uma variável mais 1 é igual a secante ao quadrado dessa variável, desse arco, tá? Então, tangente pode ser escrito como secante ao quadrado de y, tangente ao quadrado de y, pode ser escrito como secante ao quadrado de y menos 1. Tudo bem? Se fosse ímpar, algo que sobrasse, ou seja, se o expoente primeiro da tangente fosse par,
eu não poderia chegar a essa situação, eu não poderia usar a relação fundamental, porque sendo par, quando eu tirasse um deles para chamar o dissecante e obter a sua derivada no diferencial, a outra parte seria ímpar. Então eu não conseguiria escrever a relação fundamental. Tá? Por isso que nesse caso de substituir a secante pela variável e consequentemente trabalhar com o diferencial secante vezes tangente, os expoentes tanto da tangente quanto da secante têm que ser ímpares, beleza? Se liga. Bom, então, tangente ao quadrado de y é escrito como secante ao quadrado menos 1, vezes secante de y, tangente de y, só fiz mudar a ordem, dá no mesmo, um produto, dy. Isso será igual, já que eu estou chamando aqui em cima, a integral de u ao quadrado menos 1 vezes du. Pronto, uma integral simples e rápida de resolver, que dá u ao cubo sobre 3 menos u mais uma constante. Ou seja, como u vale secante de y, voltando à variável y, secante ao cubo de y sobre 3 menos secante de y sobre 1, tá? Mais c com c pertencente a R é a resposta que me dá a família de primitivas, tá? Daquela função do integrando, tá? A resolução, a solução da integral indefinida tangente ao cubo secante, tangente ao cubo de y, secante de y dy. Beleza. Eu vou finalizar por aqui, para que fique uma aula mais curta, e na próxima aula eu volto com mais um exemplo para um método de integração trigonométrica, ainda abordando tangente e secante, esse formato, ou cotangente e cossecante. Lembrando, o que eu estou fazendo para tangente e secante, eu faria caso trabalhasse com o produto cotangente e cossecante. Se aqui fosse cossecante expoente ímpar, tangente, cotangente expoente ímpar também, a substituição a ser feita seria u igual a cossecante. Tá? Se liga. Curte, compartilha, se não se inscreveu, se inscreve e até a próxima. Valeu!